Boa noite, meu nome é Felipe Freitas de Souza, minha matrícula é 2023-21595. Eu preparei aqui alguns casos aqui relacionado à LGPD, né? O primeiro é consentimento ao uso de dados, o segundo vai ser a melhor prática de proteção de dados, e o terceiro caso é o algoritmo de inteligência artificial. Não sei se tinha que fazer um caso de uso com todos os tópicos lá, mas escolhi com esses três, né? Então, para começar aqui, esse WhatsApp aqui. Para começar aqui, eu queria começar apresentando, falando um pouquinho sobre o que é a LGPD, né? O acrônimo do LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoais. Ela é baseada na Lei 3.709 de 2018 e ela é meio que um marco assim, regulamentatório no Brasil, né? Ela estabelece algumas leis sobre como que as empresas devem tratar os dados, né, das pessoas. Antes disso, teve vários escândalos de vazamento de dados, como aplicativos em redes sociais. Por exemplo, um caso que ficou bem conhecido foi um caso ali no Facebook, né? Que tinha um aplicativozinho que pegava o rosto das pessoas e deixava velho, deixava de várias formas ali. E esse dado, ele, para poder utilizar ele, você tinha que aceitar algumas condições, né? E essas condições eram usar os dados das pessoas sem consentimento, né? Você aceitava ali e você não sabia o que estava sendo utilizado dos seus dados. É, então, é, a LGPD ela é basicamente isso. Forçar com que as empresas tenham mais cuidado, né, com os dados que as pessoas estão utilizando. O órgão que faz a regulamentação dele é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, acho que é isso. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela foi feita pelo decreto 10.474/2020. Ai, eu tô com meu computador, minha estação de trabalho caindo aqui. Bosta. Beleza, então. Então, essa legislação, ela mitiga risco, né, de vazamentos de dados e também abre portas para vantagens competitivas, como fortalecimento de confiança dos usuários e elevação da reputação das empresas. É, Acho que é isso, é mais ou menos isso, né, o que tem para poder falar sobre LGPD. Então, o primeiro caso de tudo aqui é consentimento de uso de dados do usuário, da coleta indiscriminada, autorização explícita. Um dos pilares da LGPD é o consentimento, né, definido como uma manifestação de vontade livre, informada, é, inequívoca e específica para uma finalidade determinada. No setor tecnológico, onde os apps e sites coletam dados para a personalização de experiências, o consentimento não pode ser mais implícito ou pré-marcado. Deve ser granular, permitindo que o usuário opte por opções como o aceito cookies de marketing ou recuso o rastreamento. A revogação deve ser tão simples quanto a concessão. Tá, então aqui meio que a gente vê o que os sites faziam antigamente, né? Então, eles vinham como é que fala? Quando você ia utilizar algum serviço, ele já marcava como aceito e não te obrigava a ler. É, por meio de cookies ali, ele pegava informações e isso não é a forma certa, né? Então a gente vai ter um caso aqui de um aplicativo qualquer, chamado de Fast Eats. Ele é uma startup de delivery, né? E imagine que ele, para poder melhorar a rota dele, ele coleta dados de geolocalização, né? Sem autorização explícita. Então, meio que quando você vai aceitar os termos de uso lá
do aplicativo, ele já vem embutido lá que você compactua com tudo, com exposição de geolocalização em tempo real e essas coisas assim, né? É, isso hoje em dia ele reflete em multas, né? Então, se você perceber que você está utilizando algum aplicativo que vem fazendo isso, você pode entrar na justiça para ganhar uma indenização a respeito disso. Aí, qual que é a forma certa de fazer, né? Então, implementar pop-ups de consentimentos em camadas com linguagem simples e opções de não proeminentes, né? Integrado a ferramentas como Google Consent Mode, bibliotecas open sources, como esse exemplo aqui, CMP, que é Consent Management Platforms, e também mapear fluxos ali, né, de forma que deixe mais transparente para o usuário é, o que realmente vai ser utilizado, né. Por segundo caso de uso, é relacionado à prática de proteção de dados. A LGPD, ela meio que ela impõe alguns princípios, né, confiabilidade, adequação, necessidade de transparência, segurança, exigindo com que as empresas elas adotem medidas técnicas e administrativas para prevenir acessos não autorizados, perdas ou alterações ilícitas. Para o setor de TI, isso significa migrar firewalls, migrar firewalls básicos para estratégias de privacidade e incorporar proteção desde o desenvolvimento de software, possibilitando então melhoras que incluem anonimização de dados, criptografia em trânsito e repouso, e a realização também de análise de risco, né? Então a gente é, pensou no caso aqui de uso de um SaaS. Para quem não sabe, o SaaS é um Software as a Service, então o que a gente mais vê hoje em dia é isso, né? Então vou fazer um caso hipotético aqui, onde tem uma empresa de software, né, que vende um SaaS para gerenciamento de clientes. E eles armazenam dados sem criptografia, né? Por exemplo, eu já trabalhei em um banco e antes da LGPD a gente ficava jogando no console lá dados como CPF, endereço de e-mail e várias outras coisas, né? E por conta da LGPD a gente precisou fazer máscaras, né? Então, por exemplo, a gente cuspia no console uma parte do CPF com máscara e outra parte com uma máscara. É a mesma coisa com o e-mail. O e-mail ele vinha com alguns caracteres mascarados e o resto do e-mail só com máscara, sabe? Tanto é que hoje em dia quando a gente vai fazer uma recuperação de senha, ele mostra o começo do e-mail, mostra um pouquinho depois do arroba e o resto fica tudo com máscara. Isso faz parte do LGPD, né, para a segurança dos dados. Por exemplo, a gente não pode deixar liberado para uma pessoa que tenha um acesso privilegiado, uma intenção de usar os dados da pessoa, né? Então, voltando aqui, por conta desses SaaS, alguém consegue um acesso privilegiado, ou então algum invasor pega os dados, consegue adentrar dentro da arquitetura do pessoal e consegue expor e-mail e senha de 10 mil usuários. Incidente similar e vazamento de CRM em reais, inicialização de perda de contratos corporativos com esse pago 2 milhões. É uma alternativa. Adotar, né, frameworks como NIST Privacy Framework ou ISO 27701, que ele integra a ferramenta de moção com a AWS Shield para detecção de ameaças, cria um DPO, que é um Data Protection Officer dedicado com treinamentos regulares, desenvolvedores em codificação,
Aqui a gente bota um exemplo que é o Bcrypt, né? Que ele encripta o que foi passado para ele. E essa adequação ela não evita somente multa, mas ela também ela é competitividade, né? Porque você sabe que a empresa que você está contratando, ela segue alguns padrões, né, de segurança. Tem mais um aqui, um caso que eu vou deixar somente por PDF aqui, por conta do tempo. É, e finalizando aqui uma conclusãozinha, a LGPD ela transforma o setor de tecnologia de ambiente de coleta restrita para o ecossistema de responsabilidade partilhada, como pactos que vão custar iniciais de adequação estimado em 1, 2% do orçamento de TI, que é uma coisa pífia, né? Muito baixa, e ganhos em reputação e inovação. Algumas empresas que atuam no Brasil e participam ali da Bolsa de Valores de Nova York, como é o caso do banco que eu trabalhei, eles são obrigados a se adequar ao LGPD. Então, se eles não fizerem isso, eles podem até ser deslistados da Bolsa de Valores. Então, as empresas levam muito a sério essa questão de LGPD. Os casos hipotéticos ilustram que se adaptações, risco com multas e perda de mercado são iminentes. Então, a empresa que hoje em dia não se adapta, ela, tipo assim, ou ela é uma empresa muito pequena, ou ela pode sofrer bastante consequências com perda de clientes, né? Perda monetária, que eu acho que é o que as empresas mais buscam. As empresas podem não só cumprir a lei, mas usá-las como diferencial competitivo. No fim, o LGPD não é uma barreira, mas é um catalisador para a tecnologia mais ética e confiável, aliada aos direitos fundamentais dos brasileiros. Acho que é isso. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo ali, mas o assunto é bem legal de falar e é uma coisa muito grande, né, para poder resumir em poucos minutos. Mas acho que é isso. Acho que deu um pouco para apresentar um pouquinho aqui. E é isso.